Bom, hoje, como eu disse na abertura, nós vamos conhecer uma história que é um verdadeiro milagre. A história de uma mulher que entrou para o mundo do crime se tornando uma das mais procuradas do Brasil, procurada por tráfico de drogas. Essa história, como eu disse, é história de milagre. É a história de Cíntia Mara. Cíntia, boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite. Bom te receber aqui, viu? A Cíntia tem um negócio muito interessante, gente. Eu preciso confessar para vocês, vou dizer isso porque isso não a constrange, pelo contrário, ela até usa no testemunho, né, Cíntia? Mas a primeira vez que eu tive um contato com a Cíntia, ela foi ao meu gabinete para tratar de um trabalho social que ela fazia lá na cidade de Esmeraldas. E já um trabalho focado na questão das drogas. Mas quando ela se assentou, observando, eu notei que havia um negócio meio estranho, para não dizer diferente, nos acessórios que ela usava. Ela estava com uma tornozeleira, ou seja, ela ainda estava num processo de pagamento dos seus maus feitos, vamos dizer assim, para a justiça. E por isso ela usava aquela tornozeleira. E me impressionou muito. E a vida da Cíntia tem me impressionado muito ao longo desse tempo que a gente convive, por ver o testemunho dela, por ver o que Deus tem feito na vida dela. Cíntia, conta um pouco da sua história. O que te levou para esse lado estranho da vida, vamos dizer assim? Na verdade, a gente quando, né, a falta de maturidade pela idade e as decepções familiares, discussões. Hoje eu uso muito isso para os meninos da comunidade terapêutica, das comunidades que eu trabalho, no sentido assim, as coisas que nos frustram, né? Então, eu tive decepções em casa, com a família, discussões do cotidiano, do dia a dia, com a minha mãe, com o meu pai. Isso com que idade? Quando eu comecei a me envolver com 16 para 17 anos. Eu tive um filho. Mas esses conflitos familiares, Então, foi desde quando? Desde sempre? Não, esses conflitos familiares, eu tinha 12 anos, meus pais se separaram. E eu já tinha uma frustração porque eu era filha adotada. E eu não sabia dos meus pais biológicos. E os meus pais verdadeiros sempre esconderam. Então eu já tinha aquela revolta dentro de mim pelo fato de querer saber quem eram os meus pais biológicos. E cada hora tinha uma história diferente. Então, assim, o fato de eu ter crescido numa inverdade sobre a criação, a adoção minha, né, gerou muita revolta. E com os problemas mesmo, que eu tive um relacionamento, fui mãe com 15 anos de idade e me separei dessa pessoa, aí voltei para a casa dos meus pais. Então, mas assim, até esse momento você não havia se envolvido com nada de muito errado, vamos não, dizer assim. não. Aí quando eu fiz 17 anos, foi quando eu me envolvi mesmo. E como é que se deu esse envolvimento? Como é que você entrou nisso? Eu estava passando um conflito dentro de casa com a minha mãe e um rapaz que eu estava nos caminhos do Senhor e estava desviada. E aí esse rapaz, eu evangelizava ele e ele me ligou. E aí ele falou para mim, eu chorei, na hora que eu escutei a voz dele, eu comecei a chorar porque era a primeira pessoa. E ele falou para mim assim, olha, eu posso te ajudar, mas eu tenho uma lojinha. Eu falei, loja do quê? Ele falou, lojinha, você sabe o que é? Não, eu falei, não. Eu falei, de sapato, de roupa? Ele falou, não, de droga. Eu falei, não, isso é muito errado. Mas a situação que eu me via naquele momento me fez acolher a ajuda dele. Eu me senti acolhida pelo tráfico. E esse rapaz era muito envolvido com o primeiro comando da capital, que é o PCC. E aí eu fui visitar ele na cadeia, porque eu cuidava das coisas dele aqui. Por ele ter sido preso por uma escuta telefônica, a gente não falava por telefone. Então eu visitava ele na cadeia. E toda a cadeia que ele ia, eu visitava ele, porque eu cuidava dos negócios dele aqui. Só que pelo fato dele ser envolvido com o primeiro comando da capital, eu também acabei me envolvendo, porque ele me apresentou a cúpula do primeiro comando, inclusive para o Marcola, que é um dos líderes da facção.
Então, dentro disso, eu fui me envolvendo. Fui presa 4 vezes, né? Foram 4 estados diferentes. E essas prisões se deram em que circunstância? Tudo da droga. Eu fui presa num laboratório fazendo a droga. Eu fui presa 2 vezes por escuta telefônica. E essa última vez também foi escuta. Eu cheguei aqui no estado de Minas Gerais, eu morava em Quijarro, na Bolívia já. Eu já não podia morar mais no Brasil, né? E aí eu estava entre as 3 mulheres mais procuradas do Brasil. Então, eu morando em Quijarro, eu ficava... como Quijarro é bem ali na fronteira, eu ficava em Quijarro no final de semana e dia de semana eu ficava em Porto Soares, que é um pouquinho mais distante, 40 minutos, dá uns 50 quilômetros de Quijarro, né, para Porto Soares. E aí eu ficava lá. E quando eu via que tinha polícia paisando muito atrás de mim, da Polícia Federal, eu ia para Santa Cruz de la Sierra e ficava lá um tempo. Então, eu fiquei muito tempo morando na Bolívia. E aí, eu tinha perdido tudo, porque o crime te dá muitas coisas, mas ele te tira muitas coisas. Tudo que você tem... que vem e vai, né? Exatamente. E aí, eu já estava distante da minha família, eu queria vir para cá, pro Brasil, ir para São Paulo, porque minha família toda é natural de São Paulo, meu filho morava lá. Nesse meio todo, nessa confusão toda, você chegou a ser presa e cumprir pena? Eu cheguei a ser presa e cumprir pena. Eu fui presa, fui presa no Paraná em 2007 e cumpri 8 meses. Aí fui liberta, eu fui absolvida. Eu fui presa em São Paulo em 2005. Fiquei até 2006 e cumpri sentença. E eu fui presa também no Mato Grosso do Sul em 2011, em 2010, fiquei 7 meses e fui solta, absolvida. Quando nós nos vimos pela primeira vez, naquela visita que você me fez, você estava usando a tornozeleira que eu me referi a ela Sim. Instantes atrás no programa. Aquela tornozeleira já foi resultado do quê? Foi resultado de uma prisão aqui. Eu fui pega em 2011 aqui no estado de Minas Gerais. Eu estava chegando da Bolívia e eu vim de ônibus, porque eu não podia andar mais de avião. Mas vinha trazendo droga com você? Eu não estava com a droga. Tinha uma pessoa carregando. Mas como essa pessoa foi presa antes de mim e falou que era minha, eles me prenderam. E aí eu assumi a droga, porque realmente era minha. E eu cheguei aqui no estado, eu fui conduzida para a penitenciária do Horto Florestal. E lá o Senhor começou a mudar a minha vida. Como é que foi isso? O que aconteceu lá? Quando eu fiquei no isolamento, por eu ser uma presa da Polícia Federal com a Força Nacional, eu fiquei no isolamento 30 dias. E aí tinha uma moça que ela tinha ficado com o bebê dela. E ela tinha se convertido no presídio de criança, que é no Vespasiano. E ela falava do Senhor para mim. E eu falava para ela assim, olha, Deus conhece meu coração. E ela falava assim, mas volta para os caminhos do Senhor. E eu louvava para ela. Como ela estava triste porque ela tinha entregado o bebê, eu louvava para ela. Mas eu falava assim, estou louvando para você, mas Deus conhece. Porque eu achava que era hipocrisia minha. Quando eu estava na rua traficando, eu não lembrava do Senhor. Então eu achava hipócrita a minha atitude naquele momento clamar a Deus. Quando eu completei os 30 dias de castigo, teve um evento, uma festa de um grupo espírita. E eu fui nessa festa. Inclusive me ajudou muito nessa trajetória toda. Eu tenho contato com essas pessoas até hoje. E aí tinha um pastor nessa festa. E eu fugi dele a festa toda. Só que um momento ele pegou meu braço e o Senhor usou ele para falar comigo. E uma das coisas que o Senhor falava era que se você for fiel a mim, eu serei fiel contigo. E é aqui, na terra da tua vergonha, que eu vou exaltar você. Você vai assentar à mesa dos príncipes nessa terra. E eu vou restituir a tua vida. Seja fiel comigo aqui. Porque o tempo que o homem está falando que você vai ficar neste lugar, não é o meu tempo. E quem dá a última palavra sou eu. E aí, eu comecei a reconciliação. Foi um processo. Isso era o ano de 2011? 11. Eu fui presa 19 de maio de 2011. E aí foi um processo.
E um dia eu tive, orando, o Senhor falava ao meu coração que eu teria só, eu ia pegar só o tempo do Senhor. E realmente eu peguei só 3 anos de sentença, era para ter pego 20 anos pelo processo. Eu peguei só 3 anos. O Senhor, meu esposo, fazia evangelismo no presídio. O Senhor falou para ele que eu estava lá, nós nos casamos comigo presa. Eu comecei a trabalhar na Secretaria de Política sobre Drogas de Esmeraldas, aonde, né, acabei chegando até o gabinete do Senhor. Hoje eu tenho um filho, né, um bebezinho de 6 meses. O seu filho da sua adolescência hoje já é um rapaz adulto. Ele passou em primeiro lugar na Faculdade Federal de Uberlândia, na UFA. Ele está morando lá. Sabe, é um orgulho, né? Que ele tinha tudo para não dar certo, né? Filho de uma presidiária. Mas o Senhor transformou a minha história e foi consequência a história dele também. Ô Cíntia, você disse que depois desse processo você foi, né, trabalhar na Secretaria de Política sobre Drogas da cidade de Esmeraldas e mergulhou também de cabeça nesse processo de ajudar as pessoas que estão hoje vivendo o que você viveu, ou se não exatamente o que você viveu, muito parecido com o que você viveu. Do ponto de vista da justiça e dessas situações todas, você já, vamos dizer assim, entre aspas, zerou a sua dívida com a justiça, ou você ainda está naquele processo ainda de ter que cumprir ainda mais algum tempo dentro desse programa que te permite hoje estar em liberdade? Dia 11 de novembro agora, eu terminei minha sentença com a justiça. Foi a última vez que eu assinei. 11 de novembro passado. De 2016. E assim, o grande motivador de hoje eu trabalhar essa questão de política sobre drogas é o meu esposo. Porque quando eu o conheci, ele trabalha a área de prevenção de política sobre drogas. Então hoje eu vivo tanto na área de prevenção, como de tratamento, como de ressocialização. E assim, é o que me mantém de pé e dentro da presença de Deus. É cuidar de vidas, zelar por vidas. Então hoje o grande ponto assim da minha vida, eu não sei viver mais hoje sem cuidar de outras pessoas. Eu não me vejo mais. Que coisa fantástica, hein, Cíntia? Quer dizer, você tinha tudo e tudo contribuindo para, quem sabe, você nem estar mais aqui. Verdade. Porque a gente sabe que, infelizmente, o envolvimento nesse mundo e no nível que você se envolveu, as pessoas morrem muito cedo, né? Verdade. Elas são tiradas dessa vida muito cedo. E você, de certa forma, eu não vou dizer que é uma exceção, porque tem muitos outros casos parecidos com o seu também, mas que a gente sabe da grande dificuldade da luta que é, uma vez envolvido, sair disso, isso eu não tenho dúvida, de que é realmente uma luta muito grande para quem viveu o que você viveu e se envolveu no nível que você se envolveu. Só para a gente terminar, Cíntia, no meio desse processo, por exemplo, você saiu, você parou, você não sofreu nenhum tipo de perseguição, de ameaça ou coisa assim por ter saído, porque você acabou se relacionando com pessoas, vamos dizer assim, cabeças mesmo do crime. Não houve nenhuma retaliação nesse sentido? Pelo fato de eu sair sem dívida, né? Não dever nada a ninguém. E também eles têm esse respeito. Quando você vai para alguma religião, não importa qual seja, que você procura Deus, eles respeitam o fato de você sair do crime. Na cúpula que eu estava envolvida. Então hoje eu não tenho contato nenhum com eles. Até mesmo porque eu não estou em São Paulo, meus maiores contatos eram lá. Então acredito que o cuidado de Deus foi exatamente ter trazido eu para cá por esse motivo, para cortar todos os vínculos. Bom, e o bacana é que hoje você está usando do veneno que você provava para poder desse veneno tirar cura e libertação para tantas outras pessoas, né? Eu costumo falar que eu trabalho não só
pela parte técnica, né? Que hoje eu tenho formação técnica, mas também por causa e propriedade. Então, a forma de eu trabalhar com os dependentes químicos, nas comunidades terapêuticas que eu trabalho, junto com o pastor João Marcos, é com propriedade de causa. Então, eu lido muito com a situação de forma diferente. Às vezes eu tenho um olhar que ninguém tem. Porque você viveu e vive os dois lados da situação, né? Sim. Claro que a sua perspectiva é totalmente diferente. Verdade. Cíntia, infelizmente nosso tempo acabou. Quero te agradecer por ter vindo ao programa, viu? Que Deus continue te abençoando e que você continue dando esse testemunho, contando essa história e ajudando vidas. Amém. Eu que agradeço pela oportunidade. Tá aí a história da Cíntia. Eu falei com você que era história de milagre, não falei? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.